Olá pessoal, Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Falaremos sobre limites. Nós faremos uma noção intuitiva, daremos a definição de limite, a unicidade do limite e as propriedades dos limites, ok? Bom, vamos começar com uma noção intuitiva. Notem as seguintes sequências. A primeira sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Notem vocês que os valores dessa sequência, eles aumentam indefinidamente. Eles não atingem um limite. Vamos escrever limite aqui entre aspas, porque a gente ainda não sabe o que é limite. Tá? Bom, isso aqui significa o seguinte, que dado um número real qualquer, por maior que ele seja, eu sempre vou conseguir encontrar dentro dessa sequência um número maior do que ele. Por exemplo, se eu pegar o 100, eu consigo o 101. Tá? Se eu pegar o 1 milhão, eu consigo o 1.000.001. E assim por diante. Tá certo? Nesse caso, a gente diz que essa sequência tende ao infinito. E a gente vai escrever esse símbolo, dizendo que x tende ao infinito. Ok? Essa segunda sequência, meio, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 e assim por diante. Notem vocês que à medida que essa sequência aumenta, o valor do numerador vai ficando cada vez mais próximo do valor do denominador. Por exemplo, se o numerador for 990, o denominador é 1000. E assim por diante. Tá? Ela vai ficando cada vez mais próxima do 1, mas ela nunca vai passar do 1. Nessa sequência aqui, eu nunca vou conseguir encontrar um número maior do que 1. Porque sempre o numerador vai ser menor que o denominador. Tá? Porém, ela vai se aproximando do 1. Então, nesse caso aqui, a gente diz que x tende a 1. E nessa outra sequência, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. À medida que essa sequência avança, ela vai ficando cada vez menor, tá? Ela também não tem um limite aqui. Por menor que seja o número, eu sempre consigo encontrar um número menor do que ele aqui nessa sequência. Por exemplo, se eu pegar aqui o menos... né? Se eu pegar, por exemplo, aqui o menos 10, eu tenho o menos 11, que é menor do que ele. Se eu pegar aqui o menos 100, eu vou encontrar o menos 1000, que é menor do que menos 100, e assim por diante. Nesse caso aqui, a gente diz que x tende a menos infinito. E essa quarta sequência, 1, 2/3, 3, 5/4, 5, 7/6, ela vai alternando, né? Do 1 ela vai para 3 meios, de 3 meios ela vai para 3, de 3 ela vai para 5/4, e assim por diante. Ela não tende a nada. Aqui, por exemplo, o 1 ela vai para 3 meios, que é 1,5. Depois ela vai para 3, depois ela vai para 5/4, né, que é 1,25. Então ela vai aumentando, diminuindo. Nesse caso aqui ela não tende a nada. Ok? Então essa é a ideia. Ó. Essa primeira sequência ela não tem um limite, quando x vai tendendo ao infinito. Essa segunda ela tem um limite, o limite dela é o 1. Essa terceira também não tem limite, ela vai tendendo a menos infinito. E essa daqui ela é uma sequência alternada, né? Ela não tende a nada. Tá?
Bom, vamos observar algumas funções agora. Vamos começar com essa primeira. Y igual a 1 menos 1 sobre x. Se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 menos 1, 0. O valor de y aqui é 0. Se eu substituir o x por 2, vai ficar 1 menos meio, que é meio. Se eu substituir o x por 3, vai ficar 1 menos 1 terço. São 2 terços. Tá? Por 4 vai ficar 3 quartos. 3 quartos. Por 5 vai ficar 4 quintos. Por 6 vai ficar 5 sextos. E assim por diante, né? Por 500 vai ficar 499. Por 500, por 1000 vai ficar 999. Por 1000 e assim por diante. Se eu substituir por menos 1, eu vou ter 2. Se eu substituir por menos 2, vai ficar 3 meios. Por menos 3, vai ficar 4 terços. Por menos 4, vai ficar 5 quartos. 5 quartos. Por 5 vai ficar 6 quintos. E assim por diante. Por menos 100 vai ficar 101 sobre 100. Por menos 500 vai ficar 501 sobre 500. E assim por diante. E a gente pode observar aqui, que é interessante da gente observar aqui, ó. À medida que o x vai aumentando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, o y ele vai ficando cada vez mais próximo de 1. Tá? E à medida que o x vai diminuindo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 500, o y também vai ficando cada vez mais próximo de 1. Ó. Começa com 2, depois vai para 3 meios, 4 terços, 5 quartos. Aqui, ó, se eu dividir 101 por 100, vai dar 1,01. Tá? Então vai chegando cada vez mais próximo de 1. Se eu observar aqui o gráfico dessa função, olha lá, ó. À medida que o x vai diminuindo, ó, o valor de x vai diminuindo, o valor da função vai ficando cada vez mais próximo dessa reta. E essa reta significa y igual a 1. Y igual a 1 nessa reta. E à medida que o x aumenta, o valor da função também vai ficando cada vez mais próximo dessa reta. Vai chegando cada vez mais próximo de 1. Tá? Nesse caso, a gente escreve o seguinte, ó, que o limite, quando x tende ao infinito positivo ou infinito negativo, mais ou menos infinito, dessa função 1 menos 1 sobre x é igual a 1. Esse é o limite dessa função. Ok? Segundo exemplo, ó, vamos analisar essa outra função aqui. Ó, y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Observem o seguinte. À medida que o x aumenta, aí nós vamos olhar para essa primeira parte da tabela aqui, olhando os valores de x da direita para a esquerda. Ó, o x está aumentando. Por exemplo, aqui fica fácil de ver 1,25 para 1,5, de 1,5 para 2, de 2 para 3. Os valores de y vão diminuindo, eles vão tendendo a um certo valor. Tá? Nota que aqui ele passa de 14 para 8, de 8 para 3, para 5, de 5 para 3,5 e assim por diante. Nessa outra parte de baixo da tabela aqui, ó, observa agora o seguinte, ó, os valores de x vão ficando cada vez menores. Ó, ele vai, por exemplo, de 0,99 para 0,9, de 0,9 para 0, de 0 para menos 1. Os valores de y, eles vão aumentando, tá? Em direção também a um certo número. Por exemplo, de menos 28 ele passa para menos 1, de menos 1 para 0,5. Se a gente observar o gráfico dessa função, nós observamos esse comportamento. Nota o seguinte, ó,
os valores de x estão ficando cada vez maiores, ó, em direção ao infinito. Tá? Olhando aqui, ó, essa parte da tabela aqui, ó, da direita para a esquerda. Os valores de x estão aumentando. Nota que o gráfico da função vai ficando cada vez mais próximo dessa reta. Essa reta aqui, ó, é a reta y igual a 2. Ele vai tendendo a 2. E a mesma coisa acontece quando o valor de x vai ficando cada vez menor. Ó. Os valores de x aqui indo, observando essa parte de baixo da tabela aqui, ó, os valores de x estão ficando cada vez menores, indo em direção ao infinito negativo. O que acontece com o valor da função? Se observar aqui o gráfico, ele também vai se aproximando de 2. Então a gente pode escrever o seguinte, ó, com base nesse gráfico, que limite para x tendendo a mais ou menos infinito, né, um infinito positivo e um infinito negativo, de 2x mais 1 sobre x menos 1, ó, eles vão se aproximando dessa reta, e essa reta aqui ela representa y igual a 2. Então o valor da função tende a 2. A gente pode observar também aqui outra coisa, ó. À medida que os valores de x eles vão indo em direção ao 1, tá? Olha essa primeira parte da tabela, estão indo em direção ao 1, só que por valores maiores do que 1, pela direita do 1. Tá? Os valores de y vão ficando cada vez maiores. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, o limite para x tendendo a 1, para valores maiores do que 1, a gente vai dizer pela direita do 1, de 2x mais 1 sobre x menos 1, ele é mais infinito. Observa o seguinte, ó, os valores de x estão indo em direção ao 1 pela direita do 1. Olha o gráfico vai indo em direção ao infinito. Tá? Bom, observe essa segunda parte da tabela aqui agora. Observe que quando x vai em direção ao 1 por valores menores do que 1, por valores à esquerda do 1, o valor da função ele vai indo em direção ao infinito negativo. Ou seja, os valores da função, os valores de y, vão se tornando cada vez menores. A gente pode observar nessa segunda parte do gráfico aqui, né? Ó. Olha lá, ó. O que está acontecendo? Ó? Os valores de x estão indo em direção ao 1, só que agora pela esquerda do 1. Olha, o valor da função vai ficando cada vez menor, indo em direção ao infinito negativo. Então a gente pode dizer que limite para x tendendo a 1 pela esquerda de 2x mais 1 sobre x menos 1 é igual a menos infinito. Tá? Nós podemos fazer essas análises aqui olhando apenas pelo comportamento gráfico da função. Certo? Agora, formalmente, como que a gente determina o limite de uma função? Bom, a definição formal de limite é a seguinte, ó. Seja f uma função definida no intervalo aberto I, contendo A, exceto possivelmente no próprio A. Tá? Ela não precisa ser definida no A. Dizemos que o limite de f de x, quando x se aproxima de A é L, escrevemos assim, ó, limite para x tendendo a de f de x igual a L, se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos A for um número entre 0 e delta. Tá? For maior do que zero e menor do que delta. Só para lembrar aqui, uma coisa, é o seguinte, ó, se módulo de x for menor do que A, significa que a distância do x ao zero, imagina que isso aqui, essa reta representando o eixo x, tá? Aqui o zero, aqui nós vamos representar o A.
E aqui nós vamos representar o menos A. Então, módulo de x menor do que A significa todos os números que estão entre menos A e A. Então, isso aqui significa que o x é alguma coisa entre menos A e A. Agora, se o módulo de x for maior do que A, se o módulo de x for maior do que A, aqui representamos o zero, aqui nós vamos representar o A, e aqui nós vamos representar o menos A. Significa que a distância do x até o zero tem que ser maior do que A. Então, x é um número menor do que menos A, ou x é um número maior do que A. Certo? Então, ó, x é menor do que menos A e x é maior do que A. Ou, né? X é maior do que A. Tá? Só para lembrar essa relação de desigualdade modular aqui, uma inequação modular. Certo? Exemplo 1. Provar que limite de 3x menos 1 é igual a 2 quando x tende a 1. Então eu tenho que mostrar o seguinte, ó. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se módulo do f de x, que no caso o f de x é 3x menos 1, menos o limite que é 2, é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 1 seja maior do que zero, menor que delta. Tá? Então, dado esse epsilon, que satisfaz essa condição, deve existir esse delta. Esse delta tem que ser encontrado, então, em função desse epsilon. Ok? Então, vamos lá. Ó. Como? Módulo de 3x menos 1 menos 2 é menor do que epsilon. Fica módulo, se eu fizer menos 1 com menos 2, dá menos 3. Módulo de 3x menos 3 menor do que epsilon. Agora, dividindo todo mundo por 3, eu tenho que módulo, ó, 3x dividido por 3 é x, 3 dividido por 3 é 1, e epsilon dividido por 3 é epsilon sobre 3. Assim, basta tomar o meu delta como sendo epsilon sobre 3. Ok? Exemplo 2. Provar que limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é o 16. Bom, então nós temos que provar o seguinte, ó. Para todo exemplo 2. Provar que limite de x ao quadrado é igual a 16 quando x tende a 4. Para provar isso, nós temos o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo da função, que é x ao quadrado menos o limite, que é 16, é menor do que epsilon, sempre que x módulo de x menos 4 seja maior do que zero, menor do que o delta. Tá? Bom, então, módulo de x ao quadrado menos 16 pode ser escrito como módulo de x menos 4 vezes módulo
de x mais 4. Nota que x ao quadrado menos 16 é a diferença de dois quadrados. Então, é o produto da diferença dos termos pela soma dos termos. Tá? Isso daqui, então, tem que ser menor do que epsilon. Observe que eu preciso sair dessa expressão e chegar nessa outra expressão aqui, ó, com um delta em função desse epsilon. Né? Então, dado o epsilon, tem que existir esse delta aqui. Tá? Eu tenho que deixar esse delta em função do epsilon. Bom, para fazer isso, eu tenho que substituir esse x mais 4 aqui, esse módulo de x mais 4, por uma constante. Então, vamos fazer um truque aqui. Ó. Como o x vai tendendo a 4, ele vai ficando muito perto do 4, né? Então, o x menos 4 não tem erro em eu supor que ele é alguma coisa entre 0 e 1. Tá? Então, suponha que o módulo de x menos 4 seja alguma coisa menor ou igual a 1. Tá? Isso aqui implica que o x menos 4 é alguma coisa entre menos 1 e 1. Ou seja, se eu acrescentar aqui 8 em todas as partes aqui da desigualdade, eu tenho que 7 é menor do que x mais 4, que é menor do que 9. Nota que o módulo de x mais 4, então, é menor do que 9. Módulo de x mais 4 é menor do que 9. Tá? Então, se eu olhar para essa expressão aqui, ó, olhando para essa expressão aqui, se o x mais 4 for substituído por 9, então, módulo de x menos 4 é menor do que epsilon sobre 9. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar o meu delta, seja, então, o delta, o mínimo, o menor valor, entre o epsilon sobre 9, ou, como eu supus aqui, né, 1. Tá? Assim, módulo de 16 menos x ao quadrado, que é igual ao módulo de x menos 4 vezes módulo de x mais 4, ele vai ser menor do que epsilon, certo? Ou melhor, desculpa. Ele vai ser menor do que, do que epsilon sobre 9. Ou, se eu observar aqui módulo de x mais 4, menor do que 9. Ok? Opa, isso aqui é o contrário. Então, módulo de x ao quadrado menos 16, que é igual a módulo de x menos 4 vezes módulo de x mais 4, ele vai ser menor do que? Olha, se eu escolher o delta, olha para essa expressão aqui, ó, módulo de x menos 4 é menor do que delta. Se eu escolher o delta como mínimo entre epsilon sobre 9 e 1, vou escolher, por exemplo,
epsilon sobre 9. Tá? Como o epsilon é arbitrário, eu posso escolher epsilon de maneira que ele fique menor do que 1. Certo? E como o módulo de x mais 4 é menor do que 9, então eu vou multiplicar aqui por 9. Olha, cancelando aqui 9 com 9, nós temos que módulo de x ao quadrado menos 16 menor do que epsilon. Logo, limite para x tendendo a 4 de x ao quadrado é 16. Ok? Unicidade do limite. Bom, se o limite de f de x quando x tende a por L1, e se o limite de f de x quando x tende a por L2, então o L1 e L2 são iguais. Ou seja, o limite é único. Isso é de fato, né? Ó, se limite para x tendendo a de f de x é igual a L1, então módulo de f de x menos L1 menor que epsilon para 0 menor que módulo de x menos a menor do que delta 1. E se limite para x tendendo a de f de x for igual a L2, então módulo de f de x menos L2 é menor que epsilon para 0 menor que módulo de x menos a menor do que delta 2. Ok? Vamos fazer um truque aqui. Ó. Vamos substituir o epsilon por epsilon sobre 2. Como ele pode ser arbitrário, pode ser qualquer número, não tem problema. Ok? Bom, seja delta agora, seja delta o mínimo. Delta, não estou aparecendo delta, não. Seja delta o mínimo entre o delta 1 e o delta 2. É o menor dos dois. Tá certo? Bom, então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Porque o módulo de L1 menos L2 é igual ao módulo de L1 menos f de x mais f de x menos L2. Nota que eu só somei e subtraí f de x aqui. Então não terei nada não terei nada aqui a minha expressão inicial, tá? Módulo de L1 menos L2 é igual a módulo de L1 menos f de x mais f de x menos L2. Nota que esse termo cancela com esse, continua L1 menos L2. Tá certo? Mas como f de x menos L1 é menor do que epsilon sobre 2, tá? E f de x menos L2 é menor do que epsilon sobre 2 também, então essa módulo, né? Então essa expressão aqui, ó, ela é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon.
Como o epsilon é arbitrário, tomando epsilon igual a zero, fica que módulo de limite de L1 menos L2 é igual a zero. Isso aqui implica que o L1 é igual ao L2. Tá certo? Agora as propriedades dos limites. Eu não vou demonstrar essas propriedades, não. Ela vai ficar a cargo de vocês darem uma olhada. Mas essas propriedades vão facilitar o cálculo dos limites. Então eu vou ler algumas aqui, ó. Seja A, M, N números reais. Então, limite de mx mais n, quando x tende a A, é MA mais N. Ou seja, basta substituir o x por A e fazer a conta que você descobre esse limite. Certo? Segunda proposição. Se o limite de x tendendo a de f de x, limite tendendo a de g de x existem, e se c é um número real qualquer, então, limite para x tendendo a da soma ou da subtração das funções é o limite da primeira função somado ou subtraído com o limite da segunda função. Limite de c vezes uma função é igual a c vezes o limite da função. O limite do produto de funções é igual ao produto dos limites de cada função. Então, o limite do produto da função é o produto do limite das funções. A mesma coisa vale para a razão, desde que o limite de g de x, quando x tende a A, seja diferente de zero. Ó, o limite da potência de uma função é igual à potência do limite dessa função, para qualquer n inteiro. Tá? A mesma coisa para a radiciação. Desde que, se o n for um número par, né, o limite da função seja positivo ou zero. O limite do logaritmo da função é igual ao logaritmo do limite da função, se a função for maior do que zero. O cosseno, o limite do cosseno da função é o cosseno do limite dessa função, a mesma coisa vale para o seno. E o limite de e elevado a uma função é igual a e elevado ao limite dessa função. Essa é uma tabela para a gente, de certa forma, memorizar enquanto a gente estiver fazendo os exercícios e aplicar. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Por exemplo, aqui, calcule o limite de x ao quadrado mais 3x mais 5 quando x tende a 2. Então, esse limite aqui é a mesma coisa. Se a gente olhar para a propriedade da soma dos limites, é o limite das somas. Então, isso aqui é a mesma coisa que limite para x tendendo a 2 de x ao quadrado mais o limite para x tendendo a 2 de 3x mais o limite para x tendendo a 2 de 5. Ok? Bom, isso aqui fica assim agora, ó. O limite da potência é a potência do limite. Então, isso aqui fica limite para x tendendo a 2 de x, isso aqui ao quadrado. Aqui é uma constante multiplicando o x, né, o limite de 3x, então fica a mesma coisa que limite 3 vezes o limite de x para x tendendo a 2. E esse aqui é o limite de uma constante e a própria constante. Então, o limite de x tendendo a 2 de 5 é o 5. Limite de x para x tendendo a 2 é 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 3 vezes. Limite para x tendendo a 2 de x é 2. Então, 3 vezes o 2 mais 5. Isso aqui vai ser 4 mais 6 mais 5, que é igual a 15. Tá? Ou seja, basta substituir o x aqui por 2. 2 ao quadrado é 4, mais 3 vezes o 2 é 6, 10, 10 mais 5,
15. Exemplo 2. Limite para x tendendo a 3 de 3x menos 5 sobre 3x ao quadrado menos 7. Bom, isso aqui pode ser escrito assim, ó. Limite para x tendendo a 3 de x menos 5 sobre limite para x tendendo a 3 de x ao cubo menos 7. Essa parte de cima, nós já vimos pela propriedade 1 que é só substituir o x por 3. Então fica 3 menos 5. Nessa segunda aqui, ó, nós temos limite para x, quando x tende a 3 ao cubo, menos limite quando x tende a 3 do 7. Em cima, 3 menos 5 deu menos 2. Aqui basta substituir o x por 3, vai ficar 3 ao quadrado. Limite da constante a constante, menos 7. Eu vou ter menos 2 dividido por 9 menos 7. Ou seja, menos 2 dividido por 2, esse limite aqui é menos 1. Tá? Esse limite aqui tinha dado 15. E esse limite aqui deu menos 1. Exemplo 3. Vou fazer aqui o exemplo 3. No exemplo 3, limite para x tendendo a menos 2. Eu posso colocar isso aqui debaixo da raiz, tá? Por uma das propriedades lá. De x à quarta menos 4x mais 1. Fica a mesma coisa que raiz quadrada do limite para x tendendo a menos 2 de x à quarta. Posso já adiantar aqui. Que eu vou substituir. Vou colocar o limite do x à quarta. Limite do x para x tendendo a menos 2 elevado a 4. Limite de 4x, eu vou colocar 4 vezes o limite de x. De x tende a menos 2. Mais o limite de 1 quando x tende a menos 2. Tá? Então aqui vai ficar raiz quadrada. Ser menos 2 à quarta. Menos 4 vezes o menos 2, mais 1. Isso aqui vai dar menos 2 à quarta é 16. Menos 4 vezes 2 é 8. Mais 1. Isso aqui é raiz quadrada de 25, que é 5. Certo? Exemplo 4. Limite para x ao quadrado vezes seno, módulo de seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Tá? Bom, a gente pode observar aqui que o seno de x, seno de 1 sobre x, é um número entre 0, é um número entre menos 1 e 1. Certo? O módulo do seno de 1 sobre x é um número entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. Tá? Então, no máximo, ele é 1. Certo? Então, limite para x tendendo a 0
x ao quadrado vezes módulo, limite do módulo de 1 sobre x, eu posso escrever como sendo limite para x tendendo a zero de x ao quadrado vezes o limite para x tendendo a zero do módulo de seno de 1 sobre x. Isso daqui, no máximo, é 1. Esse limite aqui, esse limite aqui, ó, é zero. É zero ao quadrado, que é zero. Vezes esse limite aqui, no máximo, ele é 1. Então, vamos supor que esse limite aqui, ó, ele no máximo é 1. No mínimo é 0, alguma coisa entre 0 e 1. Então, se ele for 1, isso aqui vai dar 0. Então, esse limite aqui é 0. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado e até a próxima aula.